Eu sei que você é um homem de sucesso na vida, que você alcançou patamares financeiros e sei da tua história, essa história da tua vida comercial. Sim. Mas agora eu quero conhecer um pouquinho do homem, da pessoa por trás disso. Como que você conheceu Jesus? Como que ele mudou a tua vida? Como que ele transformou? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Meu irmão, seguinte, eu tenho 13 anos de nascido, né? Nascido de novo, né? Novinho ainda. Tem a certidão de nascimento real, né? 37 anos, mas nascido de novo, nascido em Cristo, tem 13 anos. Olha só. Eu trabalhava nessa época dentro de um call center e eu estava recém-casado e já estava com o casamento indo por água abaixo, recém-casado. Eu tô com minha esposa tem 21 anos. Olha só. A gente namorou por 7, enrolei a moça. E aí depois eu casei para comprar um apartamento, foi uma coisa bem aleatória, a gente precisava assinar um contrato, a gente foi no cartório e casou. Foi desse jeito. Meu Jesus. E aí começamos a trabalhar, eu comecei a trabalhar ali nesse call center e lá eu já estava numa vibe bem, assim, o casamento já estava indo embora, tinha recém-casado, tinha 1 ano e pouco de casado, eu já estava querendo desfazer minha família, estava em depressão, né, com a vida toda lascada. Eu era um cara, eu posso dizer que eu era ateu, apesar de ser evangélico de família, né, aos 7 anos meus pais se tornaram evangélicos, era tipo evangélico de IBGE, né, meus pais... Você teve um contato, então, com o evangelho na tua infância, mas o teu contato pessoal era zero. Não tinha experiência com Deus. Você sabe quando você é apresentado a uma religião, uhum. mas sem ter nascido de novo? Era eu. Então, eu era um cara até que debochava de crente, assim. Né? Eu também passei essa fase, tá? Mas vamos lá. Né? E aí, eu tava lá, chegou nesse momento ruim do casamento, né, eu querendo separar, tinha decidido já, a gente ficou acho que uns 2 para 3 meses separado, e eu em depressão, né, porque dentro da minha cabeça, ninguém quer separar, né, eu tava ali com aquele conflito e muito novo, isso aí eu tava com 20 e poucos anos, e já indo passar por um divórcio, e aí no meio daquela turbulência toda, minha esposa já morando com os pais, voltou para casa dos pais, eu na casa dos meus, e me chamaram para ir no encontro. O povo viu que eu estava muito abalado, ela também. Aqueles encontros com Deus. Sim. Que vai para a chácara ali na sexta-feira, fica sexta, sábado, domingo. Era da Igreja Videira. E aí me fizeram um convite. Eu estava tão mal, assim, psicologicamente, que eu topei. Eu precisava de alguma coisa. Eu estava destruído internamente. Não só pelo divórcio, mas minha cabeça estava ruim. E aí a Vanessa foi também. Só que ela foi num encontro diferente no mesmo fim de semana. E lá a gente teve uma experiência com Deus. Eu nasci de novo ali, uma experiência sobrenatural, fui numa sexta-feira, voltei no domingo, eu lembro que segunda-feira eu fui pro trabalho com a Bíblia debaixo do braço, e aí eu lembro do povo falar assim, eles pensaram que era alguma piada, alguma coisa assim, né, que eu era boca suja, falava besteira demais, eu tava com a vida toda lascada, aí eu cheguei lá e falei, fizeram lavagem cerebral não sei, né, Ricardo? Eu falei, cara, eu não sei, eu sei que eu era uma pessoa na sexta, e hoje eu sou outra pessoa, eu não sei explicar. Eu falava para eles, eu não consigo, se vocês me perguntarem o que aconteceu, eu não sei explicar. E hoje, você consegue explicar? Você consegue... É porque assim, Ricardo, aqui no Fé em Debate, na Rede Humaitá, a gente está falando para muita gente aqui da nossa região, aqui no Paraná. E às vezes você que está assistindo, você está na mesma condição que o Ricardo estava um tempo atrás. Você está aí, você não tem contato direto com Deus, ou você só teve aquela experiência que a tua família teve, mas você não viveu. E está aqui um homem que teve a vida transformada. Hoje você consegue explicar, você consegue dizer para ele que está em casa ali, como que foi isso? Aconteceu um evento espiritual, né? O que acontece? Lá em João, isso é o próprio Senhor dizendo, né? Que a gente nasce de novo, a saber os que creem no nome dele. Né? Então, quando a gente crê no nome de Jesus, acontece uma experiência. Você nasce do Espírito. Então, não é simplesmente uma religião, né? Não é algo que me doutrinaram, não é algo que me ensinaram. Aconteceu uma experiência. Então, naquele dia, Jesus entrou no meu coração. O Espírito Santo me encheu. Né? Então, eu passei por uma transformação muito abrupta. Dali em diante, começa uma caminhada. Aí é outro processo. Que é o dia a dia. Né?
Aí começa uma caminhada, aí eu fui aprender o que estava acontecendo, aí comecei a ler a Bíblia, comecei de João, fui entender o que era João, li o primeiro evangelho ali, né? Então, depois fui ler a Bíblia inteira, fiquei com muita fome naquele primeiro ano. Eu lembro que eu li a Bíblia umas 3 vezes no ano inteiro. No primeiro ano meu, eu li a Bíblia 3 vezes, de capa a capa. Então, eu tinha muita fome. Eu ficava, recém-convertido, nos primeiros meses, eu ficava 3, 4 horas por dia lendo a Bíblia, sem parar. Né? Eu tinha pedido demissão do meu trabalho, lá do call center. Fiquei, acho que uns 3 para 4 meses de seguro-desemprego. Uhum. Nesse período de seguro-desemprego, Bíblia. Porque eu queria entender o que era aquilo. Queria saber o que estava acontecendo. Aí eu fui absorvendo conhecimento, entendi que eu tinha passado por uma transformação, que agora eu ia caminhar com Cristo, né? Que o Espírito Santo habitava no meu coração. Então aí começaram a fazer sentido algumas coisas. Mas antes a minha pregação era aquela do cego. Eu era cego e agora eu vejo. Eu só sabia dar o testemunho do que tinha acontecido, assim, que eu tinha sido transformado, mas não sabia explicar o que tinha acontecido. Então hoje já tem um pouco mais de clareza, né? Então, tenho a convicção de que foi o Espírito Santo trabalhando no meu coração. E na prática, assim, tu falou que teu casamento não estava legal, estava afundando. Voltamos, restauramos, né? Mas foi rápido? Essa mudança foi nos dois? Vocês voltaram para casa do encontro e falaram, peraí, temos que botar um freio, como é que foi? A gente voltou, voltamos para casa, entendemos que a gente tinha uma experiência nova agora, existia uma outra pessoa, existia um Ricardo antes e uma Vanessa antes. Agora eram 2 pessoas diferentes, se relacionando. Né? Então a gente restaurou nosso casamento imediatamente ali. Né? Foi algo bem... Foi abrupta a nossa volta. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Na parte ministerial, inclusive, ele me deu um chamado a respeito de ser mantenedor da obra. Eu nem fazia ideia do que era isso, não sabia nem que tinha obra. Né? E eu era call center, eu ganhava um salário mínimo. Quando esse chamado, era isso que eu ia te perguntar agora, quando esse chamado de Deus na sua vida para ser mantenedor, você já tinha alcançado sucesso, algum sucesso, ou foi antes de eu ganhava um salário mínimo, cara, nunca não sabia nem o que era fazer dinheiro. Meus pais eram funcionários a vida inteira, meus pais trabalharam no call center a vida inteira, aposentaram lá. Então, eu não sabia o que era empreender, eu não tinha ideia de nada. Só que Deus, numa experiência espiritual, eu participei de uma vigília, e aí eu tive uma experiência que ela nunca se repetiu. Uma vigília na videira do Setor Bueno, lá em Goiânia. A gente fazia todas as quintas-feiras. A gente reunia para orar. E aí eu estava lá orando, e eu tive uma experiência como se Deus tivesse tomado a minha boca e Ele falava comigo. E Ele me falava que ia me abençoar financeiramente. E eu não entendia aquilo, não fazia sentido. Porque eu era pobre, eu nunca tinha sido empreendedor. Eu achava que a Vanessa ia sustentar a gente. Porque ela era muito boa. Ela era a melhor aluna da escola, eu era pior. Então a gente namorava desde a escola. Então eu tinha aceitado a realidade que eu ia ser um cara quebrado e ela ia sustentar a gente. Então foi tudo muito novo para mim. Eu não fazia sentido na minha mente aquilo que estava acontecendo, mas eu tinha a convicção de que era Deus falando comigo. E daquela vigília em diante, eu saí assim, nossa, eu vou ter dinheiro e vou injetar na obra. Como é que vai ser isso? Você creu? Quando você ouviu, você creu? Eu tive certeza absoluta. Só que para acontecer, demorou uma década. Mas eu já tinha uma convicção. Eu sabia que uma hora ia chegar. Ricardo, nosso público que está te assistindo, você